gente, como é que vocês estão? Sim, eu estou com uma blusa do Pikachu. Hoje nós vamos falar dos Turian, a raça do Gyarados, maravilhoso Gyarados. Os Turian são conhecidos pela sua cultura muito disciplinada e eles foram a terceira raça a fazer parte do Conselho da Citadel. O planeta de origem deles é Palaven. Não é tão difícil reparar quais são as diferenças físicas entre humanos e Turians, mas de qualquer forma eles têm por volta de 1,80, eles possuem garras e mandíbulas muito fortes. Eles possuem um exoesqueleto que é feito de um material chamado Thulium, que protege eles de radiação solar, que no planeta deles é relativamente alta. Os Turian são formados por dextroaminoácidos. Agora vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência comigo, porque eu tive que entrar na química pra entender o que era esse rolê. Mas assim, passando bem por cima pra gente não se aprofundar nesse assunto, coisas das quais nos alimentamos são formadas por aminoácidos, só que tem tipos deles. E aí esse dextroaminoácido dos Turian é um tipo diferente dos humanos e de outras raças. Portanto, eles não poderiam comer a mesma comida que a gente. Tem muita gente nos fóruns que fala que essa biologia e química do Mass Effect não tá muito certa. Eu não sou de nenhuma dessas duas áreas, então assim, se você é dessa área, talvez tenha ficado com um pouco de agonia da minha explicação. Desculpa, eu sou de humanas. Quando os Turian descobriram o Mass Relay, como eles têm uma cultura militar muito forte, eles começaram a colonizar várias colônias. Colonizar várias colônias, né? Eu sei. Eles começaram a colonizar vários lugares. Entre os Turian tem uma coisa da hierarquia que é muito forte em Palaven. Então as colônias mais distantes não estavam em muito contato com isso e, consequentemente, eles acabaram guerreando entre si, as tribos das colônias, no caso. Esse conflito foi depois conhecido como Guerra da Unificação, porque essas colônias ficaram brigando e guerreando entre si, até que uma hora a hierarquia de Palaven teve que interferir e resolveram unificar as coisas, fazer com que os líderes da colônia jurassem fidelidade à hierarquia para que essas guerras não voltassem a acontecer. Na época, os Turian usavam uma pintura de rosto característica da sua colônia e até hoje é uma coisa que eles usam ainda. Eles passaram a fazer parte do conselho depois que eles ajudaram a Citadel a lidar com a guerra contra os Krogan. Eu vou falar mais disso num vídeo sobre Krogans ou talvez um vídeo que seja só sobre esse assunto, porque tem bastante coisa. Mas se você jogou Mass Effect, você sabe que teve todo o rolê do Genophage e graças aos Turian que eles conseguiram parar as forças dos Krogan, por isso que eles receberam esse lugar no conselho. E aí, a outra guerra muito conhecida pelos humanos é a Guerra de Contato, porque foi exatamente a guerra entre Turians e humanos. O nome Guerra de Contato é como os humanos conhecem esse conflito, mas os Turian conhecem como o incidente do Relay 314. Tudo começa quando os humanos começam a explorar o espaço e eles acabam entrando em território Turian. Os Turian veem isso como uma ameaça, então eles atacam as forças humanas. Mais tarde os Turian vão invadir uma colônia humana chamada Shanxi, eu acho que é assim que se pronuncia, e os humanos vão se defender, e aí antes do conflito ficar muito grande, a aliança interfere, inclusive é a primeira vez que os humanos têm contato com a aliança, que é essa ordem de raças do espaço. Os Turian foram forçados a reparar os danos que eles fizeram contra os humanos e por um tempo ficou um pouco da rivalidade entre as duas raças, mas poderia ter sido um conflito muito maior. Na guerra contra os Reapers, que acontece no Mass Effect 3, eu não vou dar muitos spoilers, eu só vou falar que os Turian entram bem rápido na guerra. Eles têm uma mentalidade de sacrificar o pessoal pelo bem da sociedade, então é bem comum que praticamente todo Turian em algum momento da sua vida vai ter alguma função que ajude o bem da sociedade. Eles são maus empresários, por isso que eles têm uma ligação muito forte com a raça dos Volus, que são aqueles pequenininhos, que normalmente cuidam dessa parte empresarial pros Turian. Eles são uma raça muito organizada, eles levam ética muito a sério, e eles não são uma raça violenta. Mas se eles entram em conflito, é tipo conflito mesmo, eles entram com tudo, com todas as armas que eles têm, pra, tipo, devastar a ameaça ou inimigo. É tipo, a gente não vai brigar, mas se a gente for entrar na briga, você vai se arrepender. A
A religião deles, eles não têm uma religião fixa. Eles acreditam que áreas e grupos possuem espíritos maiores. Então não é um espírito do indivíduo, é um espírito de um conjunto. Se tem um soldado Turian que vai para uma guerra e ele quer procurar inspiração e força para vencer a luta, ele rezaria pro espírito daquele grupo militar da qual ele faz parte. Mas eles também, na verdade, são muito abertos a religiões. Inclusive é comum os Turian começarem a seguirem religiões de outras raças. Quando eu tava fazendo a pesquisa pra esse vídeo, eu tava mencionando que inclusive existiam Turians budistas. Quanto à questão do governo politicamente, tem aquela hierarquia que eu mencionei antes. Tem 27 camadas nessa hierarquia. E os Turian vão mudando de camada a partir da meritocracia. A regra dessa hierarquia é que o que tá abaixo dá suporte pro que tá acima, e o que tá acima, portanto, deve proteção ao que tá abaixo. Mas seria mais ou menos isso. Não dá pra falar de todas as 27 camadas, mas basicamente a primeira seriam crianças e raças aliadas, como os Volos, por exemplo, que participam da comunidade, mas não são Turians. Depois viriam os militares iniciantes, e aí no topo estão os Primarchs, que são os grandes líderes da sociedade dos Turian. É mais de um Primarch, né, porque são os líderes de cada região, incluindo colônias, e eles que decidem as coisas nacionalmente. E como a sociedade do Turian respeita muito essa hierarquia, dificilmente há conflitos nesse sentido. Como eu falei, você sobe de camada por mérito, mas não é considerado uma coisa ruim um Turian parar em uma camada. Na verdade, eles entendem isso como você é muito bom nessa função. E os Turian valorizam muito a questão da liberdade, do tipo, contanto que você faça o seu papel para a sociedade, você pode fazer absolutamente o que você quiser da vida. A força militar dos Turian é muito poderosa e eles têm o maior exército das raças do Conselho. Eles têm uma cultura mais militar, eles são muito disciplinados. Geralmente um Turian faz treinamento militar dos 15 aos 30 anos, considerando que eles vivem mais ou menos o mesmo tanto que o humano. Eu tenho quase certeza que no universo de Mass Effect os humanos vivem mais que 100 anos. Seria 100 e poucos. Então os Turian viveriam por aí também. Não é comum existirem Turians bióticos. E eles são muito estrategistas e atacam de todas as formas possíveis um inimigo. Como eu falei, quando eles entram numa guerra, eles entram pra valer. Por isso que eles são tão temidos como inimigos, talvez só não sejam mais temidos que os Krogan. Pelo que eu entendi, todos eles passam por treinamento militar, então mesmo que eles não sigam carreira militar, os civis estão preparados para caso invadam Palaven ou qualquer outra colônia deles, os civis conseguem se proteger e cuidar das terras sem necessariamente perder tanto quanto outras raças talvez perderiam. Os Turian possuem 32 frotas de naves de guerra, que, como eu falei, é a maior força militar da aliança. Ou seja, é muita coisa, não vamos entrar em guerra com os Turian, por favor. Eu acho que junto com os Asari, os Turian são uma das raças mais importantes do Mass Effect, tirando os humanos, né? Não só porque o Garrus, que é um dos personagens mais populares do jogo, é um Turian, mas também por toda essa questão da relação entre humanos e Turians, a guerra de contato mesmo, o fato do vilão do primeiro jogo ter sido um Turian. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de dar joinha, se inscrever no canal, curtir Ideias em Rocha no Facebook e também visitar o blog porque tem outras coisas lá. Se você tiver uma sugestão de tema, escreve aí nos comentários. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.